Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir a quinta mensagem da série Principados, que é o Principado de Roma, o Espírito da Ilusão. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de Apocalipse capítulo 17, que diz assim: Então eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e me convidou dizendo: Vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto, e ali observei uma mulher montada na besta vermelho e escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio de engano e de prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: A Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então o anjo me encorajou, dizendo: Por que te admiraste? E eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar por pouco tempo. A besta que era e agora não é, e é do 8º rei, e é um dos 7 caminha para a perdição. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra em nosso espírito dessa mensagem, o Principado de Roma, ou o Espírito da Ilusão. Gostaria de enfatizar o versículo 9 desse capítulo 17, que diz: Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Querido, esta é a quinta mensagem da série Principados, e eu não poderia deixar de mencionar o versículo-chave que tenho mencionado desde a primeira mensagem, que foi o Principado do Egito, o espírito da escravidão. E o versículo é Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos nas regiões celestes, ou forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lembro que a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades, os cosmocratas, os burocratas de Satanás. Vimos que o espírito do Egito o principado do Egito é o espírito da escravidão. Vimos que o principado da Babilônia é o espírito das religiões. Vimos que o principado da Pérsia é o espírito do ocultismo. Vimos que o principado da Grécia é o espírito do humanismo. Mas agora nós vamos ver que o principado de Roma, o 5º grande império desse que estamos estudando, que foi um império físico, mas estamos falando de coisas espirituais. Vimos então que esse grande império, Roma, ele representa algo espiritual assim como os demais. Então não estamos falando do lugar físico ou geográfico, mas estamos falando de coisas espirituais. Para quem crê na palavra de Deus, você sabe que a nossa luta continua sendo contra principados e potestades, que nossa luta não terminou, que batalha espiritual não é moda, nem foi inventada por um teólogo, como alguns tradicionais querem dizer. Batalha espiritual é a nossa vida. Eu não creio que exista vida cristã sem batalha espiritual, porque o diabo, disse Jesus, é o nosso adversário, e ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, atrás de quem possa tragar. Por isso eu quero, sem mais demora, declarar essa questão de Roma aqui,
as 7 colinas, os 7 montes, onde essa cidade, chamada aí de mulher, que monta numa besta, está assentada. Sabemos que Roma está situada geograficamente entre 7 colinas ou 7 montes. Então aqui, por isso, o versículo 9 diz: é preciso sabedoria. E por isso é o Principado de Roma. Quero adiantar que o Principado de Roma, ou Roma, a Roma antiga que existiu, foi um dos maiores impérios do mundo antigos, e uma das suas marcas era abraçar as outras filosofias. Então, se analisarmos detalhadamente, acuradamente o Império Romano, nós vamos ver que o Império Romano tinha coisas do Egito, inclusive pirâmides colocadas ali por um dos imperadores. Nós vamos ver que lá tinha construções babilônicas, eles abraçavam todas as religiões do mundo, a Babel. Tinham coisas da Pérsia, ou seja, o ocultismo, coisas ocultas e filosofias ocultas, que sempre, esse ar de mistério, Roma sempre teve, e eles abraçavam isso. E Grécia nem se fala, toda a mitologia grega, todas as estátuas gregas, todas as filosofias gregas abraçadas por Roma. Por isso, o que o Espírito Santo me disse, que o Principado de Roma é o espírito da ilusão. Ele pega um pouco de cada um império em termos do mal, junta tudo, faz uma grande salada de mistérios e de filosofias e joga para as pessoas. Lá tem a escravidão e muita escravidão. Lá tem religião e muita religião e muitos deuses. Lá tem ocultismo e muito ocultismo. E lá tem humanismo, muito humanismo. Os imperadores romanos se autodenominavam deuses e então eles eram super-homens e etc. Então lá abraça cada um dos outros impérios. Então Roma é como se fosse uma conclusão de todos os outros, por isso também foi a grande Babilônia. Quero destacar também que João, na visão que ele recebeu ali desse anjo que tem as 7 taças, ele se admirou quando viu. E eu entendo que ele se admirou porque ele viu a igreja. Ele viu aquele povo que devia ser o povo de Deus, aquele povo que fala em nome de Jesus, aquele povo que diz que tem Deus e que na verdade é, como diz o texto, a mãe das prostitutas e de toda a sedução que está sobre a terra. Por isso ele viu. Mas aqui vamos nos deter no Principado de Roma, que precisa de sabedoria, versículo 9, agora é preciso sabedoria para decifrar as 7 cabeças, são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Então as 7 colinas, então eu quero falar de 7 pontos do Principado de Roma, porque eu sempre falo os pontos para você pensar, mastigar e analisar toda a palavra de Deus, buscar revelação, porque Deus revela. Alguns teólogos tradicionais ficam falando contra a revelação, mas eles buscam revelação, eles se debruçam em livros, passam um ano lendo livros em grandes bibliotecas. O que é isso? É revelação. A diferença é que a revelação deles é natural, de homens que escreveram livros, a maioria inclusive mortos, e eles buscam revelação, mas falam contra a revelação. Mas é necessário que você busque revelação de Deus, porque Deus fala ainda hoje. Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem mãos e seguram e apalpam, tem pés e andam. Nosso Deus é um Deus vivo. Mas eu quero falar então dos 7 pontos para concluir essa série, Principados. O primeiro ponto desse Principado de Roma é adoração ao diabo. Essa é a primeira intenção de Satanás e a maior de todas. O diabo sempre teve essa vontade de ser adorado, esse desejo de ser adorado. Não apenas quando ele tentou Jesus, ele falou ali, se você me adorar, eu te dou tudo. Ele tem um anseio por adoração, mas está escrito na Bíblia, ele era um anjo, um querubim ungido, perfeito, belo, andava sobre pedras preciosas, mas ele disse, está lá em Isaías capítulo 14, serei semelhante ao Altíssimo, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei adorado. Então ali ele quer ser adorado. Também Ezequiel 28 fala do seu desejo de ser adorado. E o Império Romano abraçou isso. Então o Principado de Roma leva as pessoas à adoração ao próprio Satanás. Eu não estou falando apenas do satanismo cru e nu como ele é, as pessoas adoram Satanás, mas quando elas exaltam qualquer outro ídolo, quando elas adoram uma religião, por exemplo, o Principado de Babilônia, elas estão adorando o próprio Satanás. Quando elas colocam dinheiro acima de tudo, como o próprio diabo ofereceu a Jesus, o reino do mundo, ela está adorando Satanás. Satanás, se você me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Quando faz um pacto para ser famoso, quando pisa os outros para conseguir algo, humanismo, na verdade está adorando Satanás. O primeiro chifre, ou o primeiro monte no qual
Roma, o principado da ilusão, está sentado, é o monte da adoração ao próprio diabo. Não esqueça disso, o mundo, o diabo é chamado príncipe deste mundo, mas ele só é adorado por pessoas que não adoram a Deus e que qualquer outro tipo de adoração. Por exemplo, se você adorar o seu eu, o humanismo, na verdade você se torna o diabo. Então quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, o primeiro Deus que alguém pode ter diante dele é ele próprio, é o seu eu. E na verdade quando você tem um outro Deus além do Deus verdadeiro, esse Deus é o diabo. Inclusive o próprio eu pode se tornar o diabo, quando você adora a si mesmo. Primeiro dos 7 montes, ou dos 7 chifres, é a adoração ao diabo. O segundo monte, ou a segunda adoração, ou o segundo ponto dessa colina é que a morte. Quanto mais morte, melhor. Quanto mais morte, melhor. Satanás, a Bíblia diz que ele ainda tem o poder da morte. E você vai assistir os jornais, você vai ver pelas televisões, você vai ver que a morte está assolando. Cada vez mais pessoas morrem nos hospitais de câncer, nas UTIs de hospitais, as cadeias lotadas, as pessoas morrem de acidentes, e o ônibus vai lá e atropela, e não sei quem, e o avião cai. Morte, morte, morte. Porque é o segundo chifre de Roma, morte. Roma foi um império dominado pela morte. E quando ali tem aquelas diversões lá, os gladiadores, um morria, o outro matava, mas na verdade os dois morriam, porque um morria fisicamente e iria ali direto para a condenação eterna, o outro não morria fisicamente, mas cada vez estava morto para os valores, estava morto para a alegria, ele não vivia. O Império Romano é o espírito de morte. Então nós temos que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas é o segundo chifre. Cuidado, queridos, onde tiver sentimento de morte, ali há a principado romano, a principado da ilusão. Deus não é Deus de morte. Esse é o segundo monte ou o segundo chifre, que é a morte. Queridos, isso é muito importante para que você possa pensar, para que você possa ver, para que você possa meditar. O terceiro ponto, a terceira faceta desse principado de Roma é tornar a terra um caos. Queridos, a terra foi feita por Deus, um lugar maravilhoso, onde tinha ouro do bom, água potável, era uma terra sustentável, cheia de provisão, frutas e frutos, árvores que davam sementes. O homem foi feito para ser feliz, mas olha a terra hoje se tornou um cemitério de Satanás. A Bíblia diz, o apóstolo João, o mundo jaz no maligno. Então o mundo é um grande cemitério onde o diabo está enterrado nele. Então nós vamos ver que ao terceiro chifre, Roma era caótico, as pessoas não tinham paz, as pessoas não tinham esperança. Você vai ver as pessoas hoje, pergunte para as pessoas se elas têm esperança. E então aí a Babilônia entra em ação, os príncipes religiosos entram para oferecer uma esperança vazia, não falam de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Onde Jesus passava, ele lutava contra Roma por quê? Porque ele trazia vida onde havia morte, ele trazia esperança onde havia desespero, ele trazia paz onde havia tribulação. E, queridos, mas Satanás, ele trouxe destruição, o caos, e essa é a teoria de Satanás. O principado romano é um principado caótico, ele é o terceiro chifre, o terceiro monte, fazer da terra um caos. Adoração ao diabo é o primeiro chifre, é o primeiro monte, e isso, queridos, é tão importante. A morte, para a gente pensar, é o segundo monte, e tornar a terra um caos é o terceiro. Mas o quarto, tão importante, é fazer da palavra de Deus uma grande lenda. Satanás lutou sempre contra a palavra de Deus, porque no dia que uma pessoa crer na palavra de Deus, a vida dessa pessoa muda. Satanás tenta até hoje, ele faz isso através dos filmes, através dos livros, através dos escritores, através dos teólogos que não buscam o Espírito Santo e uma vida de oração. Ele vai anulando a palavra de Deus. Tudo está aqui na palavra de Deus. A revelação está aqui, querido. O Espírito Santo está aqui querendo te revelar. Mas os homens, como eu disse, debruçam em livros teológicos, esquecem da própria Bíblia, a teologia bíblica, a palavra de Deus que fala, o próprio Deus falando. Mas porque esse é o quarto ponto do principado de Roma, o principado da ilusão, tornar a Bíblia uma lenda. Voltaire fez isso no Renascimento, o pessoal da Idade Média confinou a Bíblia em latim e interpretavam do seu jeito, os religiosos sempre interpretaram do seu jeito e não deixam Deus revelar. Isso faz parte de Roma, isso estava lá em Roma, aquelas bugigangas vendendo, as pessoas não creem na Bíblia, por isso seguem tantos líderes terríveis que conduzem as pessoas ao mal e à morte. O quarto ponto, lembre, o diabo, a morte e o caos. O diabo, a morte e o caos. E agora, anular a palavra de Deus. Mas
depois de anular a palavra de Deus, o quinto ponto do Principado de Roma é espalhar suas mentiras. Roma espalhou suas mentiras, a mentira de que o imperador era Deus, o Augusto, os Augustos, as mentiras de que haviam muitos deuses, as mentiras de que Roma era tudo e as outras pessoas eram sempre o escroto da sociedade. Queridos, Satanás está espalhando as mentiras, inclusive e principalmente para as crianças. Você vai ver um desenho animado que alguns religiosos acham que não tem nada a ver. Você vai ver que está misturado com feitiçaria, você vai ver que está misturado com magia, você vai ver que está misturado com tanta coisa. Os jogos, Príncipe da Pérsia, é um jogo chamado Príncipe da Pérsia. Os jogos de zumbi, morto-vivo, Walking Dead. Você vai ouvir tantos jogos terríveis, mas as pessoas acham que não tem nada a ver. Satanás está espalhando as mentiras para as nossas crianças, por isso que a criança, quando está adolescente, já não quer mais saber de Deus, porque não somente anula a palavra, mas espalha a mentira. Depois vai assistir o Dan Brown, o Código da Vinci, a Bússola Dourada, que é ateísmo, Harry Potter, mas pastores, e clica, não tem nada a ver, isso é só uma diversão. É o quinto chifre de Roma, é espalhar a sua mentira, e o pessoal acha que não tem nada a ver. A tatuagem do dragão, ou qualquer outra que seja, começa às vezes com uma mentira pequena. Deus não te ama, tal, Deus não se importa com você. O diabo Roma lança apenas uma mentira dessa, daqui a um ano ele colhe aquilo que ele plantou. Esse é o quinto ponto. Lembre, para você não esquecer: primeiro, adoração ao diabo. Segundo, tornar, isso é muito importante, um mundo de morte para povoar o inferno. Terceiro, tornar a terra um caos. Quarto, anular a palavra. E quinto, espalhar sua mentira. Mas o sexto ponto de Roma era tornar o ser humano uma miséria, tornar o ser humano um ser desprezível. Você vai olhar para Roma, queridos, havia mais escravos do que gente livre. E os gladiadores eram medidos pela sua força, misturava Grécia com Egito, com Babilônia, era aquela confusão. Hoje Roma mistura tudo, é uma mistura de Egito com Babilônia, com Pérsia e com Grécia, aquela mistura toda. E Roma fazia isso e fazia os homens serem seres desprezíveis. Qual é o valor que os homens têm hoje? Você vai olhar os adolescentes nas cracolândias, as crianças, as mulheres, os homens. Você vai olhar os casamentos, há mais divórcio do que casamento. Você vai olhar o homossexualismo, as pessoas indo para o fora da palavra de Deus, para fora do natural. E aí hoje o certo virou errado, o errado virou certo, porque o homem é um ser desprezível, o homem está virando um ser animal, os adolescentes estão fazendo sexo, nem tem estrutura para isso, não tem casamento, não tem aliança, as pessoas estão se matando. O ser humano é um ser escravo. Alguns são escravos do dinheiro, outros são escravos dos prazeres, outros são escravos da religião. O ser humano se tornou um ser animal. E esse é o ponto, é o chifre da besta, é o sexto chifre da besta, é o sexto monte de Roma. Queridos, é terrível isso, é muito terrível e eu lamento muito. Quero que você lembre os 6 para chegarmos no sétimo e último para orarmos. Primeiro, o diabo ser adorado é o primeiro monte de Roma, e ele era adorado em Roma e ainda hoje é adorado no mundo. O segundo é morte, muita morte em todos os lugares, para povoar o inferno. Ele está por trás das mortes, isso é terrível. O terceiro é tornar a terra um caos, um lugar ruim para se viver, um lugar de más notícias. Quarto é anular a palavra de Deus. Quinto é espalhar suas mentiras. E sexto é tornar o homem desprezível. Mas então tudo isso junta e dá o sétimo chifre, ou o sétimo monte, ou a sétima colina onde essa mulher ou esse principado está sentado, que é iludir. Com tudo isso, ele vai iludir. A palavra ilusão vem do latim iludo, eu brinco. Por isso Roma, segundo um historiador disse que foi conhecida como o lugar, o império do pão e do circo, e houve um imperador que colocou metade do ano todo só de jogos e feriados, etc. A palavra iludo é eu brinco. Então cuidado, religioso, você coloca, eu vou fazer uma alusão aqui, algumas igrejas que têm o prelúdio. O que é prelúdio? É o antes da brincadeira. O culto é a verdadeira brincadeira, porque na verdade as pessoas estão brincando, porque elas leem a Bíblia, elas não colocam em prática, se acham os mais inteligentes, mas se você vai olhar a vida, aquele momento de culto é uma brincadeira, porque a pessoa ouve aquilo, ouve a mensagem, canta aquelas músicas, não cumpre nada daquilo lá e diz: eu estou salvo, estou salvo, estou salvo. Está salvo coisa nenhuma, porque não nasceu de novo. Prelúdio, pré-brincadeira, é o antes da brincadeira. Depois que termina o culto, tem o pós-lúdio,
Então toca lá o pós-ludo, amém, o pós-ludo, depois da brincadeira. Então o culto virou uma brincadeira. Alguns jogos têm o interlúdio, é o entre um tempo e outro de jogos. Ludo é brincar, é brincar. Queridos, a ilusão, o diabo está iludindo a maioria das pessoas. Elas estão brincando de ser crentes, estão pensando que tem Jesus e não tem. Líderes e seguidores desses líderes também. Querido, não siga homens. Siga a palavra de Deus, siga o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Queridos, onde é que o mundo gasta dinheiro mais? Nas diversões, nas brincadeiras. Nós temos um mundo que fala em futebol de janeiro a janeiro, e tem o campeonato A, B, C, D, depois no meio do campeonato, no meio do ano tem os amistosos. O povo só vive para isso. Lotam os estádios como os romanos lotavam as arenas e o Coliseu para ver as guerras lá dos gladiadores. Ficam lá assistindo pessoas dando murro, o UFC, e ainda dizem que são crentes e lutando. Jesus hoje dá murro, dá soco, dá pontapé, e o pessoal acha que está tudo certo, que é um esporte. O diabo colocou em Roma o nome de esporte para as suas práticas. Você coloca o nome de esporte, gente dá soco em gente está lá adorando a si mesmo, mas depois levanta os dedinhos dizendo que está adorando a Deus. Está adorando a Deus coisa nenhuma. É preciso mudança de vida? Não, mas o futebol é uma arte e está socializando pessoas. Está nada, queridos. Não está. Quem socializa pessoas para o céu é Jesus Cristo. Na palavra de Deus está dizendo que Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Não existe atalhos para esse caminho. O caminho é Jesus. O que o jovem precisa é de Jesus. Ele não precisa de iludo. Ele não precisa de ilusão. Queridos, o mundo é uma ilusão. Por isso eu coloquei como ponto principal: Principado de Roma, o espírito da ilusão. Não seja iludido. Não seja iludido por religião, não seja iludido por diversão, não seja iludido por Roma. Querido, entregue a sua vida a Jesus. Apocalipse é a palavra de Deus. Jesus está às portas. Busque-o tremendamente. E Roma é o pior de todos, porque ele juntou todos os impérios, todos os principados, e como que estivesse dominando. Roma tem o sangue dos santos, dos mártires de Jesus ali. Ele quer matar os verdadeiros crentes. Ele está matando nas escolas. Hoje um crente verdadeiro é tido como um preconceituoso, um crente que fala a verdade, que ama a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser descartada. É um dos pontos de Roma, que é tornar a palavra de Deus uma lenda, uma palavra de dar risada, porque a palavra de Deus fala tudo isso, contra os pecados da atualidade, seja homossexualismo, aborto, divórcio, etc. A Bíblia fala, mas Roma não quer deixar. Hoje você seguir a palavra é uma coisa preconceituosa. Eu quero orar por você, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Vamos orar. Querido Deus, termino nesse momento essas 5 mensagens que o Senhor colocou no meu coração desses principados e potestades. E eu quero passar o sangue de Jesus entre a minha vida e esse principado de Roma. Declaro, Pai, que eu não sou de Roma, eu sou do céu. Declaro que todos os teus filhos verdadeiros, nascidos de novo em Cristo Jesus, não são do Egito, não são da Babilônia, não são da Pérsia, não são da Grécia e nem são de Roma. Nós somos do céu. O Senhor Jesus disse: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Pai, leva o teu povo, Senhor, a quebrar esses chifres espiritualmente e individualmente das suas vidas, e a viver, não, ao invés de influenciados por esses chifres da besta, serem, Senhor, poderosamente viverem essa vida como homens e mulheres de Deus. Pai, o 6º monte em que Roma está assentado é tornar o ser humano desprezíveis. Sim, Senhor, nós sabemos que somos pecadores, que pecamos, que fomos destituídos da glória de Deus, mas nós sabemos que o Senhor Jesus nos comprou por um preço do sangue, e nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos considera pessoas tão importantes. Pai, salva o teu povo, muda essa história, abençoa o teu povo. Pai, que Satanás não engane o teu povo remanescente e fiel, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Aleluia.